Sempre é bom meditar no Evangelho da ressurreição. Queridos, como é bom refletir a graça e o poder do Evangelho na nossa vida. Eu queria então ler esse texto de Lucas 24:17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora a ocorrência desses últimos dias? E ele lhe perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Irmãos, após toda sexta-feira triste, sangrenta, cruel, onde que o nosso Senhor, Ele sofre por nossa causa, pagando o preço, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e agora Ele está cumprindo a palavra de Deus. O Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, vai mostrar o sacrifício, onde que o holocausto era oferecido a Deus. São sombras do Novo Testamento, sombras que apontam para o Senhor Jesus. E na sexta-feira cumpriu-se a palavra, né? Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora nós precisamos meditar como que os discípulos que caminhavam com Jesus, e Jesus ensinou quase que diariamente, seus 3 anos e meio aqui na terra, cuidando de seus discípulos, preparando eles e mostrando a sua obra. Jesus sabia que ele viria para morrer e ressuscitar, que ele ia ser desprezado, que ele ia ser humilhado em nosso lugar. E agora, na mente dos discípulos, na mente de Cleopas aqui, ele está muito triste, muito assim, deprimido, se sentindo fracassado, se sentindo, olhando para um Jesus também que fracassou. A mente dele aqui é muito clara. Aquele que prometeu vida, fracassou. Eu sei que muitas vezes a gente toma uma decisão, a gente escolhe uma vida, um estilo ao nosso próprio cardápio, ao nosso próprio jeito. E as coisas não vão bem. A pior coisa do ser humano é viver do jeito dele. E a melhor coisa que Deus tem para nós é depender dele. O Deus que quer guiar a gente, né? E agora, o que eu considero, interpreto nessa passagem, querido irmão, é que eles ficaram o tempo todo com Jesus, eles viram Jesus sendo humilhado, viram Jesus fazendo milagre, e quando Jesus vai para a cruz, que foi algo muito marcante, né? Aquele que se diz Senhor, está nu, está despido, está sangrando, cheio de feridas, cheio de machucados, uma coroa de espinho, como que se apresentasse algo assim: olha só o Jesus que a gente está servindo, ele é um fracassado. E agora, no domingo da ressurreição, os discípulos, Cleopas não entra na ressurreição. Diz o texto que ele está caminhando para Emaús triste. Quando nós não temos a revelação do Cristo ressurreto, a morte toma conta da gente. A perda toma conta da gente. A crise toma conta da gente. É muito claro aqui no versículo 17. Jesus pergunta: por que você está preocupado na sua caminhada? Parece que era um estilo que estava dominando Cleopas ali em Emaús. E assim, quando a gente deixa de olhar para o Senhor, para a palavra, e quando a gente deixa de ler a palavra, de orar, eu espero que em tempo de pandemia você tenha lido mais a Bíblia, orado, aprendido, né? Eu sei que a gente está podendo receber apenas 25%, não dizendo que você tem que vir todo domingo, todo culto para a igreja. Mas se você está bem de saúde, né, dentro das medidas protetivas, mas a nossa vida tem que ser uma vida de olhar para Jesus. E aquele Jesus que caminhou com Cleopas, foi para a cruz e parou aí. Cleopas não consegue ver o Jesus ressurreto. E aí Jesus está conversando com eles e ele não enxerga. Jesus faz perguntas, o ouvido dele está tapado, os olhos dele estão obscurecidos. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas.
E nós temos que ter a luz do Evangelho, a luz da palavra, para a gente enxergar muito além a pessoa e a obra de Cristo. Porque às vezes a religião, a cultura, a circunstância, ela rouba essa preciosidade. E quando a gente não tem algo maior, e algo maior é Cristo, é a sua palavra, a gente se detém, se aprisiona ao pseudo fracasso. Jesus se humilhou, sim, se deixou receber o meu fracasso e o seu fracasso, e o seu pecado estava em Jesus. Por isso que Jesus se debilita, a Bíblia diz que ele se desespera lá na cruz, quando ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o nosso pecado separou, naquele momento, Jesus do Pai. E a pior carência nossa é essa, está distante, né, do Pai. A gente precisa do Pai. E Cristo sofre duramente, Jesus sofre duramente, mas ele agoniza. Porque ele e o Pai, eles estão unidos. É uma trindade única, é um mistério. Mas, amados, o que me chama a atenção é que Cleopas estava desapontado. Mas quando ele, no caminhar do texto, a gente vai ver que Jesus se revela a ele. Cleopas é animado, é ressuscitado. Nós ressuscitamos com Cristo. E o poder da ressurreição é que vai nos capacitar a ser homens e mulheres para a glória de Deus. A ser família para a glória de Deus. A ser igreja para a glória de Deus, acima da circunstância. Temos que entender a sexta-feira, sim. Devemos meditar nessa graça, nessa obra salvadora. Mas o triunfo do domingo, da madrugada, domingo pela manhã é muito maior. E agora, Jesus está tratando com eles e tratando comigo. Cleopas fala, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Chamando Jesus de ignorante, dando bronca em Jesus. E aí Jesus pergunta quais? A Bíblia tem muitas perguntas despertam a nossa mente, o nosso inconsciente, né? O que aconteceu? O Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Quando a gente perde que Jesus é o Todo-Poderoso em obras e palavras diante de Deus, o nosso mediador, o nosso intercessor e diante do povo. Jesus, ele veio para cuidar de mim e de você. É o Jesus da Bíblia, é o Jesus da cruz, é o Jesus da ressurreição, é o Jesus que vai voltar. Mas hoje a gente está dando muito mais vazão, muito mais ênfase, muito mais poder, o poder do mal. Tem gente que é marqueteiro do caos, marqueteiro da pandemia. Esses dias um cidadão estava criticando uma televisão que só mostra o caos da pandemia. Ele não mostra que tem gente sendo curada, que tem gente cuidando, tem gente fazendo bem, tem gente aprendendo na pandemia. E ele falou, por que você não mostra as coisas boas? O Evangelho de Deus, de Cristo, é algo muito mais do que ser coisa boa, é a pessoa do Filho em nós. E aqui, irmãos, Jesus estava lembrando Cleopas da mensagem do Antigo Testamento, da mensagem da sua caminhada aqui na terra, que ele agiu e viveu como um homem de Deus e como um Deus aqui na terra. Não tenha dúvida disso, né? E ele foi entregado ele a ser condenado à morte e crucificado. E os discípulos o Cleopas está dizendo, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. O terceiro dia é o dia da ressurreição. Mas ele estava na sexta-feira. Muitas vezes a gente está tão preso ao passado, às coisas ruins da vida. A gente não consegue experimentar que Jesus veio nos transportar do império das trevas, do império da morte, de Satanás. Tem gente que gosta de dar ênfase à sua história triste, ao seu casamento abusivo, à sua família abusiva, ao seu pai abusivo, à sua história abusiva, à sua religião abusiva. Ele não consegue entrar para o reino do Filho do amor.
A palavra diz que a vida abundante de Cristo, ela é muito maior do que a sua história. Eu não sei qual é a sua história, eu tenho a minha história. E talvez a melhor história que eu e você podemos ter, ela não tem como se comparar, ela não pode ser comparada a Cristo. A história de Cristo é incomparável, é muito além, ela é eterna. Por isso que nós temos a garantia de salvação, de vida eterna, porque Jesus Cristo é o Senhor que pagou o preço na cruz para nós, para a gente ter uma fé robusta, uma fé firme em Cristo. Eu sei que a nossa fé é pequena, e eu preciso dessa fonte da fé que é Cristo, que é o Espírito Santo, para mandar embora minhas dúvidas, para mandar embora os modelos errados, né? Alguém esses dias falava, eu era de uma igreja, e aí eu perdi meu casamento, eu não tive o apoio da pastora ou do pastor, e eu me decepcionei. Falei, é isso mesmo. Agora o Supremo Pastor Jesus não abandona você. Eu sei que Cleópatra está aqui se sentindo abandonado também, está se sentindo enganado, porque ele não consegue ver o Jesus ressurreto na vida dele. Mas graças a Deus que Jesus ministrou vida e deu luz, e ele conheceu o Jesus ressurreto, meus irmãos. O Jesus ressurreto é quando você crê na sua morte e ressurreição e você nasce de novo. Tem que nascer de novo. Não basta frequentar uma religião, não basta ser batizado, não basta ter dons, não basta ter cargos. Tem que ter vida. As pessoas se decepcionam umas com as outras, sim, porque elas colocam a sua crença, a sua dependência de homens. E a Bíblia diz, maldito é o homem e faz do seu braço o seu apoio. Jeremias 17, 5 a 9. Agora o poder da ressurreição vai sustentar e vai levantar eu e você, que nos decepcionamos pelo nosso caminho. Emaús representa aqui o caminho da angústia, da tristeza. E eles não conseguem ver o caminho da vida e da ressurreição. E aí eles estão sufocados. Estão sufocados. Você está sufocado? Está decepcionado com Deus? Está decepcionado com todo mundo? Mas Jesus ressuscitou para dar esperança, para dar o antídoto contra a sua dor, a sua tristeza, a sua patologia, o seu pecado que está te angustiando. Hoje o Senhor nos chama para o arrependimento, porque Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou porque Ele pagou o preço, porque Deus aceitou o sacrifício de Cristo por mim e por você. Então tem jeito para a sua melancolia, tem jeito para a sua tristeza, tem jeito para o seu pecado, tem jeito para a sua história religiosa fracassada. Porque religião não salva ninguém, ela só decepciona. Agora, esses discípulos estão se sentindo decepcionados, não é porque Jesus fracassou, é porque eles tinham um olhar e teria que ser do jeito dele. O triunfo deles não é o Jesus ressurreto até então. Mas quando eles entendem que o triunfo deles é o Jesus ressurreto, que nos ressuscita também, você vai ver que eles são transformados pela vida. Não fique mais preso ao seu passado, às traições, às mentiras, às decepções. Saia desse túmulo fétido, escuro da sua alma, dessa estrada depressiva e melancólica, como Cleópatra estava indo. E ouve Jesus, e Jesus está ministrando na vida dele. E ele está dizendo, mas já é o terceiro dia. Às vezes eu ouço gente falar, mas faz 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos que eu estou nisso. E se você não se arrepender, não nascer de novo, vai continuar nessa estrada escura. E dentro da igreja, Porque você só reclama, vive no pecado, e não tem a revelação do Cristo ressurreto. E a revelação do Cristo ressurreto é que eu ressuscitei com Ele. Então, olha só, que ensinamento que eu preciso ter. Ele estava na teoria. Ele disse que ia redimir o povo. Ele falou, Mas cadê? Cadê? Jesus estava olhando e falando, eu estou aqui para redimir você, cuidar de você, salvar você. E ele está dizendo, olha aqui as coisas que aconteceram. Mas a gente fala, eu fiquei tanto tempo nisso, né? Eles estavam dizendo assim para Jesus, nós caminhamos com Jesus 3 anos e meio, e aí, o que adiantou? Querido, está na hora de ver o Jesus ressurreto. Está na hora de tomar posse dessa graça. Para um novo viver, de gratidão, de celebração e de testemunho. Quem só tem o Jesus da religião, ele vai ficar olhando para as pessoas que erraram, vai ficar preso ao passado, preso às críticas, às decepções. Mas o Espírito Santo chama eu e você para uma vida ressurreta,
conhecendo Cristo ressurreto dentro de nós, para sair dessa história escura e perversa que você enfrenta. Bom, que Deus te abençoe e nos ajude a experimentar a suficiência de Cristo, porque Ele ressuscitou, tem esperança para nós. Nos ajude, Senhor, por Tua graça. Amém. Grande abraço.